Estamos aqui no programa X e hoje estou aqui com a psicóloga Geice Graciele Cândida, que vai estar falando um pouquinho da psicologia. E lembrando, pessoal, que a gente está aqui na Fisiofran hoje, a gente está fazendo até um cenário diferente, né? A gente está fazendo um programa diferente e às vezes vai estar, como está tendo aula de Zoom, às vezes vai ter alguma interferência sobre o som, sobre o barulho, então assim, vocês não observam muito esse lado não, tá bom? Então, boa noite, Geice, tudo jóia? Boa noite, Stephanie, tudo bem? Como ela já me apresentou, de antemão, meu nome é Geice Graciele Cândida, sou psicóloga. Formei em 2017 na Unifenas Alfenas e hoje faço pós-graduação em Lavras em Teorias Cognitivas Comportamentais, que é a abordagem clínica que eu escolhi e que eu vou estar falando um pouquinho para vocês de uma forma geral mais para frente. Geice, você poderia nos dizer o que seria a psicologia e qual seria a sua função? Então, a psicologia em si é a ciência que estuda os processos mentais e o comportamento humano nos seus contextos sociais, familiares, em todos os contextos que ele está inserido. Então, o que seriam esses processos mentais? Os processos cognitivos, como memória, atenção, resolução de problemas, o pensamento e todos os comportamentos do ser humano, de uma maneira bem geral, a psicologia seria isso. E as vivências, do ser humano, e a função, então, é a partir da queixa que o paciente vai trazer para a gente procurar o que é a base dessa queixa, o que está acontecendo, o que tem por trás dessa queixa, para estar fazendo uma análise mais abrangente das vivências dele, de como ele reage, das crenças que ele tem sobre essas queixas, Então a função é muito abrangente, É compreender, é uma atenção naquilo que ele vai estar trazendo, um respeito diante disso, um não julgamento. Então a função do terapeuta, ela, desde quando entra no setting terapêutico, em terapia, é ter esse olhar humano mesmo para aquela pessoa que está trazendo um problema, uma situação, uma dificuldade, e acolher mesmo da melhor empatia, que eu vou falar também da característica, de uma das características mais importantes do psicólogo, Então seria bem isso, uma análise mais abrangente da queixa que ele te traz, Escutar mesmo aquele paciente, isso, compreender aquele paciente no que ele está te trazendo naquele momento. Certo. E quando iniciou e por quem que iniciou a psicologia, você sabe dizer? Então, foi no final do século XIX, Wundt, foi considerado então o criador, porque ele fundou o primeiro laboratório de psicologia em 1879, na Alemanha. Então, de início foi com eles, sabendo que existe muitas abordagens, inúmeras abordagens nos dias de hoje. Então, no início foi com Wundt. Certo. E você saberia nos dizer também qual seria a característica básica de um psicólogo? Então, falando aí da função, fazendo esse gancho então das características básicas, autenticidade, empatia, congruência, compreensão, os nossos princípios éticos, que seria, do sigilo, que muitas pessoas têm medo, nossa, mas será que eu vou lá e eu vou contar tudo e depois, se alguém perguntar para esse psicólogo de mim, não, vocês estão resguardados pelo sigilo, então é tudo, nada é falado, é muito discreto o nosso trabalho, então ter, atenção, um olhar humano para aquela pessoa, não julgar, não utilizar das suas próprias crenças, dos seus próprios valores na hora da terapia, é mesmo escutar a queixa dele, analisar quais são as crenças envolvidas naquela queixa, para então da melhor maneira, a partir de uma boa avaliação, fazer o uso das melhores técnicas para diminuindo o sofrimento da pessoa, fazendo com que ele aprenda a lidar de uma forma diferente com tudo isso que está acontecendo na vida dele, esses finais de relacionamento, tudo isso. Então é muito importante. Realmente, muitas vezes até as pessoas não procuram porque com medo, Ai, sim, como que eu vou falar, para essa pessoa? Principalmente em cidade pequena, Mais pra frente nós vamos falar um pouco do tabu, mas
principalmente em cidade pequena, tem essa resistência com relação a isso. Nossa, mas eu conheço ela desde pequena, né? Como que eu vou nela? Será? Ela vai me julgar, ela vai me olhar. E não é assim, né? Ela vai contar para alguém. E não é assim. Tem todos os princípios éticos que a gente segue na nossa profissão, que é a base mesmo do psicólogo. Eu acho que é até por isso que eles falam que um psicólogo não pode consultar um parente ou um amigo, né? Eu acho que é até por isso também. Então, a questão de não poder, né, é que não é indicado, na verdade, que o psicólogo atenda familiares ou pessoas muito próximas, por essa separação, né? Nossa, que momento que eu vou ser psicóloga, que momento que eu vou ser filha, quando se eu estivesse atendendo uma mãe, né? Então não é indicado que faça o atendimento, não por essas questões, que o sigilo ele estaria, né, dentro de qualquer circunstância, ele haveria o respeito, né, a congruência com aquilo que você está falando, então estaria de qualquer maneira. Mas por essa relação da separação, nossa, minha mãe vem e me conta uma coisa, como que eu vou fazer então essa separação? Então não tem indicação, né? Provavelmente, né, eu vou pensar nela ali como mãe, então tem que ter um sentimento. Isso, tem sentimentos envolvidos, emoções, né? Então até a pessoa pode se sentir coagida de estar falando, né, para o psicólogo. Então não vai dar aquela, né, abrangência naquilo que ela quer falar. Às vezes ela tem medo de falar porque ela conhece, né? Então relações muito próximas não são indicadas o tratamento mesmo. Certo. Gente, você poderia nos falar também o que seria o TCC? Então, né, o TCC, né, a teoria cognitivo-comportamental, né, é a abordagem que eu escolhi para o atendimento clínico. O que acontece? Na graduação, geralmente chega um certo momento que a gente tem que fazer uma escolha, porque a gente vai passar para o atendimento clínico, então a gente acaba tendo que fazer uma escolha da teoria que a gente quer dar seguimento. Essa escolha naquele momento é necessária, depois se a pessoa quiser trocar ou fazer igual no meu caso, que eu realmente escolhi a TCC já desde a graduação no estágio e hoje faço, igual eu falei, a pós-graduação. Mas então o que seria essa abordagem que eu escolhi, né? Qual que é o objeto de estudo? Como que ela funciona? Ela vai trabalhar as cognições e o comportamento do ser humano nos contextos que ele vive, né? Então, as cognições seria o pensamento, né? A memória, a atenção, a resolução de problemas, todas essas questões e o resultado disso tudo, né? O comportamento, né? Então, seria mesmo trabalhar para tratar os pensamentos e os comportamentos disfuncionais, aqueles comportamentos que a pessoa pensa, nossa, parece que não está tão bom esse comportamento, né? Eu não estou achando legal, eu gostaria de mudar, mas e aí, como que a gente trabalha na mudança, né? Através das crenças, que geralmente as pessoas, né, adquirem essas crenças no desenvolvimento, que é no crescimento, né? Às vezes os pais, né? Ou quem é o responsável, e ele acaba adquirindo crenças que podem, diante da visão da teoria cognitivo-comportamental, ser ou crenças centrais, crenças intermediárias, podem ser os pensamentos automáticos. Então, nós, a teoria cognitivo-comportamental, vamos trabalhar nessa linha, né? Dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos e dos comportamentos dos seres humanos. Então, no caso, seria um estilo de terapia. Sim, é uma abordagem. Né? Então, como eu falei que a gente acaba tendo que fazer uma escolha, significa que tem muitas outras, né, abordagens. Tem a analítica, né, tem a psicanálise, tem a humanista, né, tem várias outras abordagens. Aí a TCC, então a comportamental, e eu escolhi essa para estar trazendo para o atendimento clínico. Isso daí varia de paciente para paciente. Eu ia até te perguntar quem que precisa fazer esse tipo de teoria, né, de terapia no caso. Aí seria de paciente para paciente? Na verdade, a gente aprende na escola que todas as abordagens têm que dar conta do problema ou da queixa que o paciente traz, né? Então, no contexto geral, todas as abordagens têm que dar conta. E aí essa escolha da abordagem realmente é pelo profissional
por aquela que ele tem mais afinidade, né? Então eu, na graduação tive mais afinidade com essa, achei que a teoria dela ia mais de encontro com os meus pensamentos, o que eu tinha estudado até naquele momento. Então, é uma escolha, primeiro, a abordagem é uma escolha do profissional. Segundo, todas têm que dar conta da queixa que o paciente traz. Mas, né, na maioria dos casos hoje, os atuais, de estresse, ansiedade, se está, sim, se utilizando muito as teorias cognitivas comportamentais, né? Então, ela está em auge em alguns, né, locais, ela é muito utilizada. Mas todas têm que dar conta da queixa que o paciente traz. Entendi. E, Geisa, a gente está até chegando a terminar o primeiro bloco. Você queria deixar uma frase que você gosta? Então, vou falar uma frase de Charles Swindoll, que é: a vida é 10%, né, o que acontece comigo, e 90% como eu reajo a isso. Então, o que seria isso, né, Stephanie, para a gente terminar esse bloco? Seria que muitas vezes a gente acaba falando aquela frase: nossa, o problema é o outro na minha vida, né? O problema é o mundo, como que eu vou mudar se o mundo não muda? A culpa é do outro. Então a gente utiliza muito essa frase na nossa vida. E essa frase que eu tô falando de Charles Swindoll, ela vem contradizer que, na verdade, a vida é 10% que acontece comigo. O resto é eu que determino como eu vou reagir a essa vulnerabilidade que eu estou vivenciando, aos eventos sociais que acontecem, os eventos estressantes, as ansiedades. É eu que vou decidir, lógico, diante de uma evolução, né, daquilo que eu penso, uma mudança daquilo que eu penso, eu vou decidir o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo, né? Então eu posso, de alguma maneira, não tão direto, lógico que tem que haver um trabalho, né, principalmente terapêutico, da visão, da mudança, mas eu que vou escolher o meu caminho, né? Eu que vou ser o protagonista e vou parar então um pouco de me vitimizar e de jogar a culpa no outro. Então eu só vou mudar, eu só vou ser feliz se eu tiver isso, ou eu não curto o processo, ou eu só vou ser feliz se o outro sair da minha vida, ou se o mundo mudar. Não, então a primeira mudança tem que partir da gente. A gente tem que resgatar e ser o protagonista da nossa própria história. Então essa frase, ela vem para fechar esse primeiro bloco com esse pensamento. Certinho, pessoal. Então vamos ficar aqui com o primeiro bloco com essa frase da Geisa aí, né? Na verdade não é dela, mas ela tá explicando pra gente. E não se esqueçam, gente, de estar curtindo lá o YouTube /Guaranésia TV e o Facebook /Guaranésia TV. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até mais. Tchau, tchau. Um dos nossos patrocinadores é o JSAT Antenas. JSAT Antenas se encontra no novo endereço: Rua Francisco Monteiro Dias, 544. Telefone 3555-3509. 3555-3509. Ou você pode ligar também do 98837-9739. Olá, pessoal, estamos de volta no espaço da Fisiofran, no espaço da Denise. Estamos aqui conversando com a psicóloga Geise. E, pessoal, eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência por conta do barulho que tá tendo aqui da uso de Zumba, tá? Mas vai atrapalhar um pouquinho, mas não muito, tá bom? Então vamos voltar aqui. Geise, você poderia, explicar essa teoria? O que você acha, na verdade, né? Porque o pessoal fala muito, sabe, psicologia é só para loucos. O que você acha você sendo psicóloga? O que você acha? Então, Stephanie, é um tabu, né? Um grande tabu ainda. A gente sabe que na psicologia ainda existe muito preconceito, né? Principalmente em cidade pequena, como eu estava falando naquela outra pergunta. É só para um grupo específico a psicologia, né? Na verdade, a psicologia ela é muito abrangente e ela vai abranger desde os transtornos psicológicos mais graves até as ansiedades leves, o estresse, aquilo que as pessoas não estão conseguindo lidar no seu dia a dia. Então é muito importante saber que não é só os grandes, né, os transtornos como depressão maior ou
esquizofrenia, transtorno bipolar, e sim, eu estou tendo um estresse no meu dia a dia e não estou conseguindo lidar com isso. Isso é como se fosse uma bola de neve, só vai crescendo e eu não procuro uma maneira de aliviar, de lidar melhor de uma forma mais leve. Então, na verdade, a psicologia ela vai acolher todo esse público que necessita de uma maneira ou outra um cuidado especial no lidar com todas essas questões do dia a dia, né? Que principalmente nesse momento mais crítico que estamos vivendo hoje, né? Nesse contexto social, nesse contexto de tragédias, né? O quanto as pessoas se sentem afetadas ali pelo que acontece com o outro. E ela é tão abrangente que ela tem outras vertentes, assim, aí tira mais ainda esse tabu, né? Vem para quebrar esse tabu da psicologia ser só para um grupo específico. Na verdade, tem a psicologia organizacional, né? No trabalho, nas empresas, tem a psicologia jurídica, tem a psicologia hospitalar, a psicologia do contexto escolar. Então, tem a psicologia do esporte, a psicologia do trânsito. Então, na verdade, ela é muito abrangente, ela é muito rica e é para qualquer pessoa, né? A indicação seria para transtornos mentais, né, graves, ansiedade, estresse, a pessoa que está muito nervosa no trabalho ou com a família e não está conseguindo de alguma maneira aliviar, né, ou trabalhar né, os contextos interpessoais, né, as relações no trabalho, pessoa que tem dificuldade com a autoestima também, tem os transtornos alimentares, né, a compulsão alimentar e não está conseguindo lidar com isso, né, a questão do autoconhecimento, porque é muito rico, quanto mais eu me conheço, mais eu sei tomar as melhores decisões, né, no meu dia a dia. Então, tudo isso, as fobias, né, o toque, que é o transtorno da ansiedade, muitas pessoas têm um medo, né, então tem muito medo e esse medo é incapacitante, então é importantíssimo. A insegurança, então ela é muito abrangente, subjetiva, lógico, mas abrangente e para vários públicos, não é para um grupo específico, né, ou esse tabu aí de ser só para loucos, não, ela é muito mais abrangente que isso. O pessoal também tem muita dúvida, Geise, entre psicologia e psiquiatria. Você sabe me dizer qual seria essa diferença para estar esclarecendo para o pessoal? Uhum. Então, a psicologia, né, o psicólogo é quem faz a graduação em psicologia que dura em torno de uns 5 anos. Então, é o psicólogo. O que então é a diferença? A psiquiatria, né, então o médico, né, vai fazer então a graduação em medicina e depois se especializar, fazer uma residência e então assim se especializar em psiquiatria, né? E essa seria uma das diferenças. Outra diferença é o psicólogo, ele não prescreve medicação. Ele não modifica a dose, ele não suspende medicação. Tudo isso é a função do psiquiatra, do médico. Só ele vai prescrever uma medicação, alterar a medicação, né, colocar mais uma, associar, né, outra medicação a partir, né, da avaliação dele. E o psicólogo não. Então aí vem dizer que o psiquiatra vai tratar os sintomas que o paciente apresenta e o psicólogo vai tratar o quê? O que está causando os sintomas. Então, o psicólogo vai, através das queixas, aprofundar o que é então, né? Quais são as crenças diante daquele pensamento, né? Por exemplo, a pessoa ansiosa, né? O que está gerando essa ansiedade na pessoa? Né? Aí vem os sintomas, né? Taquicardia, sudorese. Nós da teoria cognitivo-comportamental costumamos muito falar o que passa pela sua cabeça antes de iniciar os sintomas. Então a gente vai mesmo procurar o que está causando essa ansiedade, né? O fundo disso tudo, né? O que é a base desse transtorno ou desse estresse ou desse nervosismo. Então a gente vai é uma busca mais ativa do que está causando, enquanto o medicamento, o psiquiatra vai tratar mais os sintomas com a medicação, né, daquilo, e a gente vem com a terapia para tratar do que causa. Entendi. E você sabe me falar qual é a importância de cada profissional? Uhum. Então, a maior importância do psicólogo é encontrar, então, as causas, né, desse transtorno
transtorno, o que está causando esse transtorno e ajudar, então, o paciente ter uma qualidade de vida melhor, né, a partir da medicação. Outra questão, a importância que aí não é de um ou de outro, eu acho que é de ambos, porque o interesse do psiquiatra e do psicólogo é a melhora do paciente, né, e uma qualidade de vida melhor. Então, é uma questão muito importante de cada um, e a do psiquiatra, uma avaliação abrangente dos sinais e sintomas que o paciente traz para estar realmente indicando a melhor medicação, prescrevendo a melhor medicação para o tratamento daquilo que ele traz, né? E você sabe me falar assim, quando que o paciente deve procurar uma psicóloga ou psiquiatra? Ou então procura o psicólogo primeiro e o psicólogo encaminha para o psiquiatra? Qual momento? Então, no meu trabalho, né, se a gente começa, né, vamos dizer assim, que o paciente procura primeiro a psicologia, né? Então me procurou, né, a partir de avaliações, né, da escolha da melhor técnica para estar tratando aquele transtorno que ele trouxe, tudo, né? A gente está vendo que o caso não está tendo tanta evolução positiva, né, na melhora, né? A gente vê que está muito patológico, está muito sintomático o paciente, e só ali a terapia não está surgindo tanto efeito, né? Não está diminuindo o sofrimento como na mesma proporção ali dele tá se implicando com o tratamento, que tudo vai da implicação do paciente também, mas não está melhorando, né? Não está tendo resultado. Aí a gente juntos, né, conversa sobre, nossa, o que você acha de procurar, né, um psiquiatra? Porque eu não sou contra, né, o medicamento, nem a procura pelo psiquiatra. Por quê? Porque o trabalho feito, né, entre os profissionais, que é outro fator importante, ressaltando da pergunta anterior, é esse trabalho em conjunto com o psiquiatra, quando necessário. Então eu acho assim, não sou, né, vamos dizer, contra nem a favor da medicação, desde que, se ela for realmente necessária, no caso, né, e aí a gente vai então ressaltar a importância do paciente mesmo na psicoeducação, né? E outra questão muito importante é também o psicólogo ter um pouco do conhecimento da psicofarmacologia, que a gente tem essa matéria na graduação, ela é mais geral. Por que então é tão importante? Porque às vezes o paciente chega com novos sintomas, chega para você e fala assim, nossa, Geis, eu tô com a boca seca, será que em vez de melhorar aqueles sintomas que eu estava sentindo, vai piorar? E às vezes é uma reação adversa do medicamento. Então, se você tiver um pouquinho do conhecimento, você, né, fala, orienta, ó, tenta se hidratar mais, tenta chupar um chiclete. Se você vê que não melhora, essa boca seca tá te incomodando demais, vamos conversar então com o psiquiatra. Então, esse trabalho em conjunto é muito importante. Por quê, Stephanie? Como que eu vou ser contra a medicação que muitas vezes tem pacientes que não conseguem sair da cama para vir no meu consultório? Então, se não tiver essa ajuda do psiquiatra, eu não consigo fazer meu trabalho. Eu posso ir também na residência, mas ele não tem essa motivação. Então, tem casos que são necessários sim a medicação, e então que é importante, às vezes, nessa avaliação no set terapêutico, no momento da terapia, juntos chegarmos nessa conclusão de uma indicação. Olha, o que você acha de procurar? Para a gente estar fazendo esse trabalho em conjunto, que é muito importante. Entendi. Agora uma dúvida minha, assim, uma dúvida pessoal mesmo. No caso, por exemplo, vocês vê vários casos aqui, né? Vários problemas, às vezes até a dúvida do pessoal também. Aí você acaba ficando com muito problema na cabeça, né? Aí você também tem que fazer uma terapia durante ao longo da vida ou não precisa? Olha, então, na minha graduação, principalmente, na verdade, os meus vários professores já indicavam, falavam, olha, gente, começa a fazer uma terapia, é muito importante a terapia. Depois, quando nós fomos começar o estágio, vai ser crucial, e aí a gente acaba procurando. Então, é muito importante, sim, o profissional psicólogo fazer a sua terapia pessoal. É de grande importância até para você lidar com os seus transtornos também, com as suas dificuldades. Então, a terapia é muito importante, sim. Eu, na
época da faculdade eu fazia também, hoje eu também faço e acho muito importante. Então é crucial para o trabalho, para essa visão diferenciada, para esse lidar também, porque nós também temos as nossas questões pessoais, sim, e em alguns momentos pode ser que alguma coisa do paciente bate com alguma coisa da gente, então é importantíssimo a gente estar nesse trabalho terapêutico pessoal, sim. Você que tá bem para poder tratar. Sim, sim, né? É bem essa teoria, né? Como que não estando bem, às vezes com algumas questões da gente, a gente vai tratar o outro, então é muito importante, sim. Tem uma frase aqui que eu gostaria que você falasse um pouco sobre ela, que seria: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Você poderia estar explicando, falando um pouco mais sobre essa frase? Então, essa frase é de Jung, né? Ele é da teoria analítica, não é a minha teoria, mas eu acho ela muito importante, independente, né, de qual teoria é. Todas as teorias são importantes, todas as teorias são de competência, né? E essa frase é dele. Aí, eu pelo meu olhar, vai muito naquelas questões das características básicas do psicólogo, que foi uma das perguntas que você me fez, que é: seja humano, né? Tenha esse olhar humano, seja empático. Ao cuidar do outro, a questão da empatia é se colocar no lugar do outro, né? Dar aquela atenção que você muitas vezes gostaria de ter, né? Ter esse olhar humano, independente do local, da posição que você tenha, para você compreender, né? Para você acolher o outro. Então essa frase, ela vem por esse lado da humanidade mesmo que você tem que ter, né? Eu falo não só na psicologia é necessário esse trabalho humanizado, né? Porque eu tinha antes, era da área da enfermagem, então eu considero que, na verdade, todas as áreas que têm relações humanas envolvidas, todo trabalho tem que existir, então, uma humanização do trabalho, um olhar humano diante do outro ser humano, né? Que é muito essa, também se colocar no lugar do outro, que é empatia, então é muito importante. Com certeza. E antes de fechar agora o segundo bloco, eu vou dar o espaço para você estar falando um pouco, passar seu contato, falar um pouco, passar um recado pro pessoal. Então, como vocês viram, hoje está sendo gravado aqui na Fisiofran, porque eu sou psicóloga clínica aqui, eu atendo aqui, e se surgiu dúvidas, né, que às vezes fica porque a psicologia, como eu vim trazer hoje, foi mais no contexto geral, Stephanie, né, mas tem muitas dúvidas, né, e aí eu vou passar o meu contato, meu e-mail e o meu telefone, que também é o WhatsApp, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, aí depois eu respondo para vocês, certo? Porque tem muitas perguntas específicas que às vezes né, bem individual, e como a psicologia é bem subjetiva, então acaba ficando algumas dúvidas. Então o meu e-mail é geisecandido@gmail.com e o meu telefone, que também é o WhatsApp, é 991444824. Eu tenho só a agradecer essa oportunidade maravilhosa, né, que vocês me deram aqui, né? Uma boa noite a todos, muito obrigada mesmo. Gente, eu ia até finalizar aqui, mas agora tá surgindo umas perguntas aqui, eu vou até te fazer antes de finalizar. O Júlio Souza, boa noite, Júlio. Ele está perguntando aqui, ele gostaria de saber qual abordagem que você segue na psicologia. Eu não entendi a pergunta, acredito que seja esse TCC. TCC, né? Então, como já tinha sido uma pergunta da Stephanie, às vezes ele não estava na live e tudo. A minha teoria é a teoria cognitiva com técnicas comportamentais, a TCC, né? E igual eu expliquei um pouquinho, vou falar bem rapidamente, a gente trabalha os pensamentos, as cognições, então é a busca pela modificação dos pensamentos e comportamentos disfuncionais do ser humano nos seus contextos, né? Nos contextos em que ele vive. Então, sendo rápida aí na pergunta dele. E a Denise também deixou um recadinho aqui pra você aqui, ó, que ela ficou muito feliz em desmistificar que psicólogo é para loucos e que se todos entendessem o trabalho de um psicólogo, saberia
que a qualidade de vida muda e aumenta muito, que ela ama. E é verdade mesmo, né? Muda bastante. Porque é isso que a gente busca, né? Bem a qualidade de vida para o indivíduo, né? Tudo aquilo que vai levando, né, durante toda a vida, vai carregando, e aquilo vai tornando um sofrimento para a pessoa, e ela não consegue aliviar, não vê alternativa de sair daquilo, e deixa chegar naquela exaustão, né? Então, a psicologia vem então para tornar a vida mais leve, né? É um lidar, né, diferente diante dos contextos que tem como erradicar os estressores? Não tem. Né? Tem como erradicar as questões que geram ansiedade? Não tem, mas tem como a gente lidar de uma forma diferente. E isso gera qualidade de vida no ser humano. É isso aí. Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez a Denise, né, que está aqui assistindo nós aqui pela live, pelo espaço cedido. Agradecer também a Geise por estar participando, né, da entrevista aqui no meu programa. E é isso aí, né? Gente, não esquece de acessar o canal no YouTube, youtube.com/Guaranésia TV, e acessar a página no Facebook também, facebook.com/Guaranésia TV, onde vocês não vão encontrar somente esse conteúdo, mas também com todos os conteúdos, tá? De todos os programas, fotos e tudo mais, tá? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.